Muito bem, meus irmãos, queridos ouvintes aqui da Rádio 88, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. O que fazer no dia mau? O que fazer quando o dia mau bate na nossa porta? O apóstolo aqui ele deixa muito claro que é necessário que estejamos preparados, porque o dia mau chega para qualquer um. E por que a palavra então diz que precisamos nos preparar? Porque a bem da verdade é que nós nos preparamos para o dia bom, né? O dia bom, quando vem, é a festa, é a alegria, é a expectativa de coisas boas, e a gente não pensa quando o dia mau chega. O que é o dia mau? O dia mau é quando a pressão aumenta. O dia mau é quando os ventos mudam. É quando o diagnóstico do médico vem às nossas mãos e nós ficamos apavorados. É quando recebemos ataques de todos os lados. O dia mau é quando parece que a cavalaria do inferno toda se levanta contra nós e o ataque vem de todas as áreas. O dia mau pode ser também o dia da decepção, pode ser o dia do abandono, o dia da afronta. Esse é o dia mau, que necessariamente não precisa ser um dia de 24 horas, pode ser um período, né? Pode ser um período que dure uma enfermidade, pode ser um período que dure uma aflição. Então o dia mau ele vem, ele se apresenta diante de nós. Não tem escolha, qualquer pessoa vai passar por isso. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá uma visão espiritual sobre o dia mau. Ele abre os nossos olhos para que possamos suportar e vencer, porque o dia mau vai passar, mas homens e mulheres de fé vão permanecer. A tempestade passa, nenhuma tempestade dura para sempre. Mas quando a tempestade passar, esse homem, essa mulher de Deus vai estar mais forte, mais experiente, não é? E essa é a vontade de Deus, é que nós vençamos o dia mau. E como vencer o dia mau? O apóstolo Paulo também, ele nos dá aqui 3 importantes lições, estratégias para vencer o dia mau. Em primeiro lugar, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, olha, no dia mau, você não pode desistir. Desistir. Não desista. É o que ele diz aqui no versículo 11. Olha, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja que ficar firmes fala de posicionamento. Ficar firme significa eu não vou recuar. Eu não vou desistir, eu vou permanecer. Por isso que no dia mau, não é hora de parar. Não é hora de baixar a guarda, não é hora de olhar para trás, não é hora de desistir, mas é hora de tomar posição, de ficar firme, porque só tem um jeito do diabo nos vencer, se nós desistirmos. Ele sabe disso. Só tem um jeito dele vencer um servo de Deus, se o servo de Deus desistir. Por isso você não pode desistir. Você precisa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele ainda fala mais aqui, olha, ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o inimigo ele é um estrategista. Ele vai preparar ciladas, ele vai preparar armadilhas. E você sabe o que é uma armadilha? Uma armadilha é uma arapuca que ele arma esperando a hora certa de você passar, e quando você põe o pé ali, aquela arapuca te prende e te ergue, e te limita, não é? Então é uma cilada,
Por isso nós precisamos estar firmes para não cair nas ciladas do diabo. Há momentos na nossa vida que nós somos tão pressionados de todos os lados que aquilo que está dentro do nosso coração sai. Se você está agitado, nervoso, ansioso, pressionado, a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? E quando vem a pressão, é nessa hora que o diabo quer pegar a nossa confissão, aquela confissão de derrota, aquela confissão que a pessoa fala assim: meu casamento acabou, minha empresa vai fechar, vai falir, não tem mais jeito, essa enfermidade vai me matar, meu filho vai morrer, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. E o diabo quer pegar essa confissão, ele arma uma cilada para que na hora da pressão a gente fale aquilo que não está em acordo com a palavra de Deus. É que eu não tenho aqui para te mostrar, mas se eu tivesse aqui uma garrafa de água, imagina que você tem uma garrafa cheia de água, né? Quando eu aperto a garrafa, o que sai é o que está dentro, não é verdade? Então, se eu apertar essa garrafa e pressionar essa garrafa, vai sair água que está dentro. Então, na hora da pressão, sai o que está dentro. Por isso a gente tem que estar preparado. Por isso que a gente tem que estar cheio da palavra de Deus. Para quê? Para que quando a pressão aumentar, quando o inimigo nos pressionar, o que saia da nossa boca seja louvores a Deus. Seja: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa luta não vai me parar. Eu não vou emprestar meus lábios para reclamar e murmurar. Eu vou glorificar a Deus, eu vou ficar firme na presença de Deus. E sabe o que acontece quando nós nos posicionamos dessa forma? O diabo foge de nós. Por isso que a palavra diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 7: resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, querido ouvinte, quero deixar essa palavra para você nessa primeira reflexão dessa pregação. O que fazer no dia mau? Não recue, não desista, não desista. O Senhor Jesus disse que não ia ser fácil. Nós iríamos enfrentar aflições, nós iríamos enfrentar lutas, nós iríamos passar pela tempestade, nós iríamos enfrentar dias difíceis, como o próprio apóstolo Paulo, são dias trabalhosos, mas ele disse: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo porque eu venci e vocês vão vencer também. Então, você é da fé. Você é aquele que acredita na promessa de Deus. Você é aquele que foi alcançado pela poderosa palavra de Deus. Por isso nós somos chamados de crente. Crente é aquele que crê. Então, a palavra diz em Provérbios, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. Então, hoje não é dia de você se mostrar frouxo. É dia de você falar: tudo posso naquele que me fortalece. Se posicione em Deus hoje. Não se entregue a essa enfermidade, não se entregue a essa negativa que você recebeu. O Senhor te dá força nesse dia. Não baixe a guarda. Não queira desistir de tudo. Fica firme. O dia mau bateu na sua porta. Você vai permanecer firme e inabalável. Não abra mão da sua liderança, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua casa, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão das promessas que Deus tem na sua vida. Fique firme, fique firme. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para você. No dia mau, não desista. Eu não vou desistir. Se você puder dizer para você mesmo agora, fala isso: eu não vou desistir, eu não vou parar. Tem tantos louvores lindos que falam sobre isso, né? Você não vai parar. A vitória está do outro lado e você vai chegar. Fique firme, se posicione hoje. Mas a segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina é que no dia mau, a segunda atitude é que nós não devemos lutar contra as pessoas. Nós não devemos lutar contra as pessoas. É tremenda essa revelação que o apóstolo Paulo faz, porque nos dá clareza realmente sobre contra quem nós estamos lutando, né? Por isso que o versículo 12 diz assim: olha, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então veja que
Existem entidades espirituais malignas por trás de toda essa batalha que você está enfrentando. O problema é que a nossa tendência é achar que é contra pessoas que nós estamos lutando. É procurar um culpado, né? Quantas pessoas no meio da luta, no meio da pressão, acabam falando coisas que não devem, magoando pessoas que não precisam ser magoadas, que não merecem ser magoadas, porque, na verdade, nós não estamos lutando contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra espíritos malignos. Nossa luta não é contra pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua luta não é contra o seu cônjuge, não. Seu casamento foi Deus que uniu. Seu casamento é um propósito de Deus. A sua luta não é contra o seu filho. Seu filho é um presente de Deus para você. A sua luta não é contra o seu pastor. Seu pastor é homem de Deus. Deus colocou na sua vida para te abençoar, te orientar, sabe? Sua luta não é contra o seu patrão. Nessa empresa que um dia que você orou para Deus abrir uma porta e você, lembra, deu aquele culto em ações de graças, contou para todo mundo. Como é que pode agora ter virado esse, me permite a expressão, esse inferno? Então, na verdade, é uma luta espiritual que você está enfrentando, né? Mas é nessas horas que, ao invés de lutarmos contra o inimigo, a gente coloca o nosso foco nas pessoas. Lutamos contra familiares, até mesmo amigos. Quantas amizades são fragilizadas por conta disso, né? Então, não vamos tirar o foco das pessoas. Vamos tirar o foco das pessoas. Vamos identificar quem são os nossos inimigos. Sabe, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele é um teólogo britânico, né? Ele escreveu algo muito interessante sobre isso. Ele fala assim, ele diz, o diabo e todos esses poderes e forças subsidiárias que agem sobre o seu comando e que se acham sobre a sua direção e o seu domínio, têm somente um único objetivo central: destruir a obra de Deus. Quando o diabo caiu, parte da punição que ele recebeu foi ficar confinado dentro de certos limites. E seu maior interesse é pôr em desordem a perfeita criação de Deus. Por isso, a sua tática principal sempre consiste em causar confusão, causar problemas e caos. Portanto, acima de tudo mais, a sua suprema ambição é separar você de Deus, e separar Deus do homem, e fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir o homem de adorar a Deus e obedecer-lhe, de viver para a sua glória. Então veja, o inimigo ele é astuto. Ele vai fazer de tudo para te afastar das pessoas, para te afastar de Deus, para criar confusão. Mas hoje você está recebendo aqui uma revelação de Deus. Hoje essa palavra veio na hora certa para abrir os seus olhos espirituais, para você identificar contra quem você está lutando. Não é contra carne nem sangue, né? Aqui fala de principados. Você sabe, a Bíblia fala daqueles principados que são seres do escalão, né, maior, como Daniel, que orou, e o príncipe da Pérsia veio resistir, né, à sua oração. Cada cidade, né, cada local geográfico do mundo existe um principado que governa sobre aquela região. Fala de potestades também, quer dizer, é um certo nível de demônios que produzem fortalezas na mente das pessoas através de padrões, né? Existem os dominadores que também são aqueles demônios que trabalham em áreas específicas, né? Dentro, às vezes, de uma família, de uma igreja, até mesmo de uma questão social ou política. Existem as forças espirituais do mal, né? Que são aqueles, no grego, a força espiritual do mal é pneumáticos porneia. Ou seja, eles são aqueles que agem como sujeira, sujando os lugares, são os soldados, digamos assim, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: pode juntar toda a cavalaria do inferno, pode juntar a mais alta hierarquia de Satanás, você em Cristo é mais do que vencedor. A palavra diz que Deus colocou todos esses inimigos debaixo dos nossos pés. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, nós temos armas poderosas para destruir todo tipo de fortaleza, para destruir todo tipo de armadilha, todo tipo de ameaça.
Então quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Hoje você vai tirar o teu foco da pessoa, o teu foco do problema, o teu foco dessa situação e você vai olhar para Cristo. A palavra diz, Ele vai te esclarecer, Ele vai te mostrar, sabe? Que depois dessa pregação, dessa reflexão que você está ouvindo aqui, você precisa parar e orar. Você precisa falar, Senhor, me mostra onde eu estou errando, me mostra onde eu estou falhando, me mostra onde eu estou colocando o foco muitas vezes no lugar errado, porque a vitória, ela é sua. Amém, meus irmãos? Então, eu quero deixar essa palavra para você, sabe? O Senhor está contigo. Você talvez não entenda por que esteja passando por essa tribulação toda, é porque Deus escolheu você. Escolheu você para estar aí exatamente onde você está. Talvez você se encontre no meio de uma tremenda confusão, no meio de uma tremendo turbilhão de problemas. Mas por que eu, Senhor? Porque Ele escolheu você. Ele escolheu você. E quem é escolhido não tem escolha, não é? Então você é um intercessor. Você é aquele que vai ser usado por Deus para manifestar a glória dEle. Quando você levantar suas mãos em autoridade, você repreender todo o mal, repreenda em nome de Jesus. Espírito de confusão, sai da minha casa. Espírito de confusão, sai do meu local de trabalho. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Espírito de rebeldia na vida dos meus filhos, saia em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te repreendo agora. Então, você tem essa autoridade. Se levante, você já se posicionou. Fica firme, você decidiu, não vai desistir. E você vai se posicionar. Amém? Mas a terceira lição e a terceira atitude que o apóstolo Paulo ele nos ensina como vencer no dia mau, está aqui no versículo 10. Ele diz, olha, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o que nós aprendemos aqui? Ele diz aqui, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Então o que eu tenho que fazer no dia mau? Ou antes mesmo do dia mau chegar, essa é a grande verdade. Como que eu me preparo para o dia mau e como que eu venço o dia mau? Buscando ao Senhor como nunca. É isso mesmo. Buscando ao Senhor como nunca. Eu sei que você ora, eu sei que você vai à igreja regularmente, eu sei que você é piedoso, que você lê uma Bíblia, que você lê o livro, né? Que você busca a palavra de Deus, mas você sabe, há momentos que nós temos que fazer algo a mais. Há momentos que a gente tem que buscar mais. Há momentos que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Porque quando o dia mau chegar, nós temos que estar preparados. Muitas pessoas são pegas de surpresa porque elas estão desatentas. Estão conectadas a tantas coisas periféricas, tantas distrações. Sabe, eu costumo dizer que cada pregação que eu faço na nossa igreja, cada palavra que você ouve, são armas que o Senhor está te dando. Porque na hora certa você vai usá-las. Por isso eu tenho o hábito, sabe, de anotar tudo. Eu anoto tudo que eu ouço, todas as pregações, porque eu sei que aquilo ali são armas. São armas que nós vamos usar em algum momento. O Espírito Santo vai nos lembrar, não é? Então, fortaleça-se em Deus. Jejue mais, ore mais, adore mais, leia mais a palavra de Deus. Seja fortalecidos no Senhor. Busque a Deus como você nunca buscou antes. Você sabe, eu lembro do momento da Bíblia, nos evangelhos, que o Senhor Jesus passou pelo dia mau. A palavra diz em Marcos capítulo 14, versículo 33, a palavra diz assim, que o Senhor Jesus estava no Getsêmani, né? Ele diz assim, olha, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Olha que interessante. O dia mau era tão
tão ruim para o nosso Senhor, ele estava tão angustiado, que a sua alma estava profundamente até a morte, triste até a morte. Então ele chamou Pedro, Tiago e João e falou: vamos orar comigo. E você sabe, a história diz que o Senhor Jesus fala para eles: olha, ficai aqui, orai, vigiai comigo, né? Porque ele estava tomado de angústia, ele estava tomado de pavor. Veja que o Senhor Jesus, até ele passou pelo dia mal, ele buscou, ele clamou, sabe? É interessante aqui, aí nesse mesmo contexto, né, a palavra diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Interessante que eu acho nessa história é que o vigiar ali foi para Pedro, né? Pedro, Tiago e João. E quem estava orando? Jesus. Então Jesus ora, Pedro, Tiago e João estavam vigiando. Claro que quando a gente olha esse texto, a gente pensa na nossa realidade. Eu mesmo tenho que orar e eu tenho que vigiar. Sim, é verdade. Nós temos que vigiar, porque tem muitos cristãos, como você conhece a palavra, ora, mas não vigia, não é verdade? Mas o vigiar aqui também está no contexto da congregação, da comunhão. Não se isole no dia mau. O Senhor Jesus não se isolou, ele estava conectado com Pedro, Tiago e João. Tem muitas pessoas que se isolam, que ficam sozinhos, se afastam da comunhão, deixam de congregar. E o que acontece? Não tem alguém para vigiar por ele. Não tem alguém para mostrar: olha, cuidado, tem uma cilada ali, hein? Olha, não entra nesse caminho não, porque esse caminho aí não, olha, tem alguma coisa errada aí que não vai dar certo. Então, melhor serem dois do que um. Então, vigiar aqui significa estar na comunhão. Significa não se isolar. Significa não estar sozinho. Fique firme, mas esteja conectado com pessoas da sua igreja, da sua célula, do seu grupo de oração. Busque a Deus como você nunca buscou antes. Se hoje você está enfrentando um dia mal, é agora que você tem que ir para a igreja mesmo, se possível todo dia. É agora que você tem que ir para as vigílias mesmo, se possível for toda semana. É agora que você tem que buscar como você nunca buscou antes. Entendeu? Então, guarda essa palavra no seu coração. Fica firme. Se posicione em Deus. Não desista. Não recue. A ordem do Senhor para você é avançar. Você não vai desistir. Você vai permanecer inabalável, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você também vai tirar o teu foco das pessoas. Vai parar de discutir com as pessoas, de brigar com as pessoas. Sabe, quando você ora mais, você fica mais calmo. Quando você faz mais jejum, você fica mais tranquilo. O Espírito Santo vai te dando domínio próprio. Por isso você vai buscar a Deus como você nunca buscou antes. O segredo está em nos revestirmos das armaduras de Deus. O segredo para vencer o dia mau é buscar a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Se reúna com seus irmãos. Procure ajuda. Procure o seu pastor. Procure alguém para orar por você. Procure alguém para vigiar com você. Procure alguém para te dar uma palavra de aconselhamento. Você sabe, porque no calor da pressão, da emoção, a nossa mente, nossos pensamentos ficam desgovernados. Por isso que não é importante tomar decisão no calor das emoções. Já viu aquela cena de filme que o inimigo faz um prisioneiro para ele confessar, para ele falar, né? Porque na hora da pressão ele tem que falar. Então muitas vezes o inimigo faz isso. Ele nos pressiona, ele nos prende para pegar a nossa confissão, uma confissão negativa, né? Uma confissão de incredulidade, uma confissão de derrota. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: só vai sair da sua boca palavras de vitória a partir de hoje. E você vai dizer o que diz em Joel, capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas e arados, e lanças, e das vossas podadeiras, né? E diga ao fraco: eu sou forte. Amém? O que vai sair da sua boca é isso. Não vai sair o que você está vendo, mas vai sair o que você crê: eu sou forte. Não vai sair assim: eu estou doente. Não, você vai falar: eu estou curado. Não vai sair: eu estou falido, quebrado. Não, você vai falar: eu sou próspero. Não vai sair: eu estou triste, eu estou angustiado. Não, vai sair: a alegria do Senhor é a minha força.
eu sou feliz. Não vai sair, eu vou acabar com o meu casamento. Não, não vai sair isso da sua boca. Vai sair, meu casamento é um projeto de Deus. Meu casamento foi um sonho de Deus. Não vai sair, o meu filho é um rebelde, meu filho é... Não. Vai falar, meu filho é herança do Senhor, meu filho é bênção, meu filho é servo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando passar por tudo isso, você vai ver que do outro lado, que valeu a pena ficar firme na presença do Senhor. Valeu a pena confiar, valeu a pena esperar, valeu a pena buscar, valeu a pena estar na comunhão com os irmãos, valeu a pena não desistir. E essa palavra que eu quero deixar para você nesse dia, quando o dia mau chegar, esteja preparado. Deus não é pego de surpresa. Ele já está no seu futuro, Ele está no seu presente, como sempre esteve no seu passado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele diz, você é mais do que vencedor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.